Alô, gente amiga, começando mais um programinha Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. No dia da homenagem na Câmara dos Deputados ao ex-deputado Nelson Trade, de Mato Grosso do Sul, falecido no final do ano passado. Uma homenagem muito justa, né? A um cidadão que fez história em Mato Grosso do Sul na política. Porque é difícil fazer história na política, né? Mas Nelson Trade, pela sua postura política, pela sua lisura, pelo seu caráter, pelo seu respeito à ética e à moral, é um grande exemplo, né, para toda a classe política do Brasil. Sem contar, naturalmente, o seu desprendimento, o seu talento de grande jurista, aliás. O que o tornou político célebre foi exatamente a celebridade que ele foi no campo do direito, como advogado. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Nelson Trade, advogado, e já político, né, porque ele começou na política em 1958, eu o conheci em 1962, e parece que ele já era vice-prefeito de Campo Grande, 61, 62, eu não estava em Campo Grande nessa época. Eu estava em Cuiabá. E fui designado pela direção da emissora que eu trabalhava, a Rádio Voz do Oeste, e do jornal O Estado de Mato Grosso, de Cuiabá, a cobrir um grande júri que aconteceria em Corumbá. Naquele tempo, Cuiabá cuidava bem, né, de mandar correspondentes, o pessoal para todas as cidades dos principais acontecimentos, até porque Cuiabá era o centro político do Estado. O Estado não havia sido dividido e Cuiabá queria assumir esse papel, né, de centralizador também das notícias do Estado. Era difícil, uma época em que não tinha asfalto para Campo Grande, na época que você, de Cuiabá para Corumbá, você tinha que ir de navio, de barco ou de avião, né? O único transporte que tinha era um aviãozinho. Estava começando uma linha do Lloyd aéreo. Não sei se foi 61, 62, mas comecinho da década de 60. E eu conheci o Dr. Nelson Trade do júri. Ele era advogado de acusação de um célebre, não sei se contrabandista, né? Famoso lá em Corumbá, não tenho mais o nome dele. Já até me esqueci tanto tempo que faz, eu não me ocupei muito disso. A mim ficou gravado na memória aquele júri. Eu fui lá, nunca tinha assistido um júri ao vivo. Realmente assistia júri no cinema, né, os advogados e tal, o roteiro. Mas aí eu fui assistir um júri ao vivo, né, e conheci o talento retórico, né, e o conhecimento hermenêutico, né, do grande jurista Nelson Trade. Ele era advogado de acusação, ajudava a promotoria, né, tal. E o criminoso, mesmo com a brilhante, né, acusação, o razoado do Nelson Trade, do promotor, mesmo assim ele foi libertado, né. Havia uma pressão muito grande, o júri todo de Corumbá, o cara de Corumbá, né? Então não tinha como condenar. Mas ficou célebre esse julgamento, porque apareceu logo em seguida na revista O Cruzeiro. Tinha um repórter, a imprensa nacional toda foi para Corumbá. E dentre os órgãos de imprensa representados estava a maior revista brasileira, que era a revista O Cruzeiro. Tinha, naquele tempo, muito mais força que tem a Veja hoje, por exemplo. Muito mais influência, né, na classe média, na classe de leitores, do que a própria Veja. Era uma revista realmente que tinha um poderio extraordinário, até porque naquele tempo não tinha televisão ainda no Brasil. Estava começando a televisão no Brasil. Em Mato Grosso do Sul, você ter ideia, a televisão chegou em 66, 67. Então, muito tempo depois daquele júri. E a revista O Cruzeiro publicou uma ampla reportagem sobre o julgamento de Corumbá, e o título era exatamente esse: Justiça de Braços Curtos. Quer dizer,
dizer, apesar de comprovar que o cara era bandido, o cara tinha matado e tal, foi liberado então o título Justiça de Braços Curtos. E me parece que o autor da reportagem, me parece que era Raul Belém. Sei que o sobrenome dele era Belém, agora o Raul, não me lembro se era Raul, sei que era Belém. Era repórter muito conhecido na época, né? Famoso na época da revista O Cruzeiro. Então eu conheci Nelson Andrade. De lá para cá passei a admirar, tivemos no decorrer da nossa vida política, na nossa convivência política, algumas divergências, fortes divergências, né? Quando ele apoiou o governo do Petrocian, eu era contra o Petrocian e tal. Mas nos reunimos em seguida, numa eleição aqui em Campo Grande, do Lúdio para prefeito, eleição do Lúdio para prefeito, o Lúdio foi candidato a prefeito faz um século. O Lúdio candidato a prefeito, eu já não era mais deputado, ele era deputado estadual, e me convidou, ele era coordenador da campanha do Lúdio, me convidou através do Valdir Cardoso, até me levou para conversar com ele e tal. Depois de muito tempo de divergência, até sem se cumprimentar, aí eu fui conversar com o Nelson Andrade, ele me colocou na campanha, e eu me coloquei à disposição porque eu queria que o Lúdio desse uma surra no PMDB e o Lúdio terminou ganhando a eleição. Em seguida tive com ele numa eleição de deputado federal, ele era candidato, eu também, ele ganhou, eu perdi. Depois tivemos numa eleição onde Nelson Andrade foi candidato a prefeito, foi a única eleição que ele perdeu até hoje. Ele perdeu para o Putinelli em 1996. Ele não conseguiu para o segundo turno. Foi o Putinelli e o Zeca do PT para o segundo turno e ele ficou, parece que o terceiro mais votado. Não foi para o segundo turno, era o candidato do Petrocian. O Petrocian terminou puxando o tapete dele, não deu o apoio que ele precisava, então ele terminou perdendo a eleição. Perdeu não foi para o segundo turno, naquela famosa eleição dos 411 votos a favor do Zeca do PT. No programa de hoje, daqui a pouco, eu vou mostrar a entrevista do programa de Tribuna Livre de hoje, do Rudel Trindade Filho. É o diretor da AGETRAN, diretor-presidente da AGETRAN de Campo Grande. Falar aqui sobre o trânsito, sobre as propostas para melhorar o trânsito de Campo Grande, sobre o plano de mobilidade urbana, sobre a licitação do transporte de massa, prevista ainda talvez para esse ano, a licitação e tal, os editais. Então vamos conversar com ele sobre esse assunto dentro de mais alguns instantes aqui nesse programinha. Agora, o Jornal Correio do Estado de hoje está trazendo uma matéria que é apenas repercussão tardia de um comentário que eu tenho feito aqui já sistematicamente. Eu não sou adivinhão, mas eu sou um cara que tem uma percepção das coisas, eu estou vendo o que vai acontecer e eu procuro antecipar. Aliás, a função de quem faz comentário político, além de especular, antecipar acontecimentos, mostrar que ele realmente está interessado naquilo que está acontecendo no Estado. Essa é a questão essa pé de briga aí do PSDB com o PMDB. Eu falei desde que desde que o Reinaldo Azambuja deu a palavra final, depois que ele foi conversar com Putinelli e disse que o PSDB teria candidato a prefeito, que eu cantei a bola. Se o jogo endurecer, o governo do Estado vai partir para medidas radicais, medidas de adversário contra o PSDB. Que medidas seriam essas? Primeiro, demitir todo o pessoal ligado ao PSDB, porque não vai deixar o adversário dentro do governo para trabalhar contra o governo. Claro, se o PSDB estivesse no governo, faria exatamente a mesma coisa. E iria tomar a vaga do PSDB na Assembleia Legislativa, cujo titular é do PMDB, o Carlos Marum, que está na Secretaria de Habitação. Quer dizer, o grande prejudicado nisso aí seria o partido, que ficaria sem um deputado estadual,
dos mais brilhantes, né, e o único representante de Campo Grande do PSDB na Assembleia Legislativa, e o próprio professor Rinaldo, né, que no choque da maré com o rochedo, o camarão é que paga, né? Quer dizer, o professor Rinaldo ia fazer o pé de camarão aí, né? Vai se ferrar por uma briga de partidos, né? Dos partidos. Agora, o que o PMDB está fazendo com isso? O PMDB está fazendo não é nada contra o PSDB, nada. É uma estratégia do PMDB, não é uma estratégia do Putinelli. O Putinelli tem essa estratégia desde que ele teve dificuldade para vencer o Zeca do PT em 1996. O que é isso? Armar a eleição, se possível, antes da eleição. Ele fez isso na sucessão dele, fez isso quando candidato a governador do estado, e fez isso quando candidato à sucessão governamental. Quer dizer, armou para não ter segundo turno. E nas 3 eleições, depois da eleição que ele teve que ir para o segundo turno, ele não foi para o segundo turno. Na reeleição de prefeito foi no primeiro turno, na eleição de governador foi no primeiro turno, na reeleição do governador foi no primeiro turno. Então o que ele está querendo? A eleição do Giroto no primeiro turno. Esse é o objetivo direto do PMDB, do Putinelli. Por quê? Porque ele acha, como acha alguns próceres da oposição, que o segundo turno é uma segunda eleição. O desgaste é enorme. O gasto é dobrado. O tempo é diminuto. Então, uma eleição extremamente difícil. Difícil para o governo e difícil para a oposição. Quer dizer, quem vai para o segundo turno vai caindo pelas tabelas. Então, o que o Putinelli quer? Facilitar as coisas. Fazer uma eleição de menor custo. Sobretudo custo financeiro. Então, o que ele está fazendo? Está se articulando para desarticular a oposição. Começou tirando o PDT e o Dagoberto, que o Dagoberto na pesquisa está quase que empatando com o próprio Giroto. Ele tirou fora o PDT e o Dagoberto, que é nome forte, né? Tirou fora, já levou lá para o lado dele. Então já deu uma quebrada de pernas na oposição. Agora o que ele vai fazer? Vai atacar o próximo alvo dele, é o PSDB, que tem uma candidatura que até agora não decolou, mas ela pode inclusive surpreender, né? Porque um candidato novo, com uma forte estrutura partidária que é do PSDB, ficha limpa, né? Então que tem, né, ligação até recentemente com o governo do Putinelli e do próprio Nelsinho Trades. Então vamos atacar esta área. Então atacar como? O Reinaldo Zambuja já é candidato declarado e disse que não deixa de ser candidato. Então vamos atacar reduzindo o poder de fogo do PSDB. Como é que faz isso? Primeiro, né, vai lá e tira o deputado. Quer dizer, a tribuna vai ficar menor, mais curta para o PSDB. É retaliação? Eu não acho que seja retaliação, acho que é uma coisa natural. Se o PSDB deixou de ser parceiro, não tem por que ser amigo, né? Em política não tem amizade, política tem parceria. A amizade é consequência, né, da convivência. Agora tem que ter parceria, tem que corresponder. Então, já que o PSDB não apoia, vamos tirar o deputado. Quer dizer, daí para frente, vai procurando envolver outros filiados do PSDB, algum vereador, né, ou candidato a vereador que esteja insatisfeito com o PSDB, que não concorda, que não concordava, que não concordou com a ideia do PSDB ter candidatura própria contra o PMDB em Campo Grande e tal, vai tentar minar
vai tentar minar também, já deve estar tentando, né, a candidatura do Alcides Bernal. Já soube, inclusive, da presença em Brasília, forte presença em Brasília, de emissários do governo para conversar com o pessoal do PT, né, para tentar acomodar a situação no primeiro turno. É claro, a toda ação existe uma reação. E a reação da oposição, ela é encabeçada pelo senador Delcídio Gomes do Amaral. Porque o Delcídio, ele está, nesta eleição de 2012, fincando bases para a eleição de 2014. Você entendeu? A eleição de 2014, para ele, passa necessária e obrigatoriamente pela eleição de 2012. E ele precisa, se não ganhar a eleição em Campo Grande, pelo menos levar para o segundo turno. E ele sabe que com o Wander é difícil ele levar para o segundo turno. Ele sabe disso. Então ele está trabalhando nomes como o do Alcides Bernal, do próprio Azambuja. Um pica-pau me falou que ambos já estiveram em Brasília do gabinete do Delcídio e já falaram sobre sucessão municipal. O que eles falaram é segredo de política, né? Ninguém está sabendo. Imagina-se que seja, né, planos para unir ou a oposição no primeiro ou no segundo turno e tal. Mas alguma conversa houve. Está havendo, e não é tão secreta assim, porque inclusive o jornal já disse que o Delcídio e o Zeca do PT estiveram com o Reinaldo Azambuja. E o Pica-Pau é sabido, seguro, ele não fala bobagem, que o Bernal já esteve lá em Brasília conversando com o Delcídio. O Delcídio está muito preocupado, porque a candidatura do Wander não decola. Então, vamos investir em candidaturas mais leves, né, que tenha mais facilidade de acesso ao eleitorado, e isso se faz, né, com articulação. Então o que o governo, o PMDB está fazendo é tentando resolver o problema da eleição antes da eleição, né? A eleição seria apenas, né, botar o time em campo para jogar e tal, mas já mais ou menos na certeza de que não ia ter problema, de que não vai ter problema para a eleição. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, as reações dos partidos de oposição, acompanhar mais de perto a movimentação do PT, do próprio senador Delcídio Gomes do Amaral. A novidade do dia é a pré-candidatura do Zeca do PT para vereador. Ele justifica esta possibilidade no objetivo de ampliar a bancada em Campo Grande e de ajudar a candidatura do Wander Lobé. Certo, né, com relação a ampliar a bancada do PT, eu acho corretíssimo. Não justifica um partido como o PT, que é o segundo partido do Estado, o principal partido de oposição em Mato Grosso do Sul, ter apenas 2 vereadores em Campo Grande. Uma Câmara com 21 vereadores, o PT tem apenas 2 vereadores. Vai ter 29, né? Será que vai ter que continuar com 2 vereadores de novo? Então eu acho que pensando nisso é que o Zeca falou, né? Vou descer do meu pedestal, do meu individualismo e vou agir no coletivo. Vou agir na defesa, na salvação do Partido dos Trabalhadores. Candidato a vereador. Agora ele corre o risco, né? Porque ele tem que ter uma votação expressiva. Não pode ser eleito com 5, 6 mil votos, 10 mil votos. Porque senão ele vai tomar a vaga de um
E não vai resolver o problema, não vai trazer mais um, dois. Ele tem que ser candidato e tem que ter, né, como principal objetivo, trazer pelo menos mais 2 vereadores. Ele, Zeca do PT, representando no mínimo 3 vereadores. Não justifica essa candidatura também. Não justifica. Se é para tirar votação que garanta apenas a eleição dele, para que ele quer ser vereador? Ele já foi deputado estadual, já foi governador do estado 2 vezes, para que ser vereador? Não tem vaidade nenhuma de ser vereador. A candidatura dele seria exatamente para alavancar, né, para criar um ambiente propício para que a sua bancada crescesse na Câmara Municipal. Esse é o primeiro fato, então não adianta ser. Segundo, se ele não tem a votação muito boa, uma votação expressiva, que garanta pelo menos mais dois vereadores, ele compromete o futuro político da carreira dele. Mas como o governador do estado com essa votação? Então tem que pensar bem, né? Pensar bem para não cair do cavalo. Pensar bem para não prejudicar o partido e não prejudicar, né, uma liderança que está aí, né, meio que em banho-maria, mas que é uma liderança expressiva da política de Mato Grosso do Sul. Eu acho que o PT tinha que desvestir, aliás, os petistas tinham que deixar de lado a vaidade, né, e partir para uma política de humildade. Zeca, candidato a vereador. Walter Pereira, senador da República, candidato a vereador. Amarildo Cruz, deputado estadual, candidato a vereador. Tem que pegar todo esse peso. O próprio Pedro Teruel, né, candidato, todo mundo candidato a vereador. Vamos dar ao PT, resgatar, né, o prestígio do PT em Campo Grande. Porque se você não tiver uma boa, excelente bancada de vereador, o Wander, que já não levanta voo, vai ficar patinando durante toda a campanha e não vai resolver o problema do PT. Falei isso, ó. Na eleição passada ainda falei isso. Falei para o vereador Alex, ó, vereador, vocês têm que lançar a Gilda, o Zeca para prefeito de Campo Grande, lançar um dos dois para vereador, para puxar voto. Falei isso. Na eleição passada eu já cantava essa bola. Já falava, tá aí o vereador Alex, que é testemunho. Falei para ele, porque eu tenho intimidade em falar com ele isso. Então falei para ele, conversando com ele, olha, o PT tem uma saída em Campo Grande, é lançar nomes expressivos para prefeito e para vereador. Aí vai lançar o Teruel para prefeito. Quando podia ter feito uma coligação com o PDT, apoiado o Dagoberto, porque ia aumentar a bancada na Câmara Municipal, apoia o Teruel. Teruel, que é ficha limpa, Teruel que é um cara legal, um cara bacana, um petista consagrado, mas que não tem voto. Tanto não tem, que mesmo tendo sido candidato a prefeito, com todo o espaço que ele teve para fazer, para mostrar o que ele é e o que ele sabe fazer, foi candidato a deputado estadual, depois ele perdeu. Então não tem voto, ele é um homem sem voto. Fazer um pequeno intervalo aqui, para depois voltar com a entrevista do dia com o Rudel Espíndola Trindade, daqui 3 minutos. Rodrigo Castilho Neves, 27 anos, foi preso domingo à noite ao tentar assaltar um bar na Avenida das Bandeiras, no bairro Marcos Roberto, na capital. Preste atenção nessa notícia. A dona do estabelecimento reagiu e rolou com ele pelo chão, conseguindo desarmá-lo. Eu estou lendo aqui no jornal, essa notícia é verdadeira. Momentos antes deste ataque, o ladrão havia feito verdadeiro arrastão em postos de combustíveis e outros estabelecimentos comerciais. Perto da meia-noite, entrou no bar e comprou 2 latas de cerveja. Em seguida, questionou o preço
e disse ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho. Saiu e logo voltou com o revólver rendendo o dono do bar. A mulher do proprietário, porém, o agarrou e conseguiu tomar-lhe a arma. Deu-lhe uns belíssimos uns safanões. A fotografia dele que jornal com os olhos tudo roxo, né? Olho, orelha, era quase que arrancou a orelha dele. Numa atitude desesperada, impensada e, por conseguinte, irresponsável. Apesar de ser uma atitude heróica, né, da mulher chegar e reagir, tomar o revólver do assaltante e tal, totalmente desaconselhável, totalmente inverso daquilo que deve ser feito, né? Quem deve reagir diante de polícia quiser, irresponsável porque ela colocou em risco a vida dela e a vida de outros, né? Do próprio marido, sei lá se tinha outro freguês dentro do bar e tal. De repente o cara disparava, não acertava nela, o que era difícil não acontecer, que podia acontecer exatamente isso, podia o tiro pegar na outra pessoa, que não tinha nada a ver com a atitude irresponsável da mulher. De qualquer forma, não deixa de ser uma atitude heróica, né? Chegar e encarar cara ladrão com revólver armado. Eu, hein? Polícia Militar inicia Operação Padrão Tolerância Zero para protestar contra o governador André Cuccinelli, que está oferecendo somente 5% de reajuste. 5% ou é um pouquinho mais? 5% de reajuste para a categoria. Então, Operação Padrão é a primeira providência da polícia, dos policiais militares através do seu sindicato. A gente espera que o governo e as lideranças sindicais cheguem à conclusão o mais rápido possível para evitar não só a Operação Tolerância Zero, essa Operação Padrão que enche o saco de todo mundo, qualquer coisinha ele já manda tudo para a delegacia, chega na delegacia, o delegado também está fazendo Operação Padrão, aí vira um cão. A gente está torcendo e se empenhando para que o governo chegue, sei lá, vamos fazer a conta de chegar, né? Quanto é que o governo pode dar? Até quanto pode dar? Dá aquilo que puder. Eu sou contra o governo dar mais do que o Estado pode pagar. Isso eu sou contra, porque sou a favor dos policiais. E o policial sabe, policial, professor e pessoal da área de saúde, inclusive médicos, sabe da minha luta aqui nesse programa, em todos os programas que eu passei, para que o policial tenha um salário mais justo, um salário mais digno, porque ele é responsável por nossa segurança, né? Responsável por nossa vida, assim como médico, assim como professor. Então, acho que tem que ter realmente respeito. Agora, daí o Estado partir, né, para uma aventura de pagar mais do que aquilo que ele pode, depois não poder pagar. Esse filme eu já assisti. Então, isso eu sou contra. Eu acho que o policial tem que sentar, tem que ver com o governador as condições e possibilidades do Estado, porque não adianta nada dar mais do que aquilo que o Estado pode pagar e o Estado dá e não poder pagar. A pior coisa do mundo é você ter salário para receber. Atrasar, essa é a pior coisa que existe. Tanto no poder público como na iniciativa privada. No poder público, muito mais. Então, está aí, o governador tem a grande oportunidade de sentar com o policial e negociar mais uma vez, quantas vezes forem necessárias, para fechar com chave de ouro este pleito justo dos... Agora, eu acho o seguinte, o que devia já ter acontecido era a aprovação da lei, da emenda da PEC 300. A PEC 300 é que cria o salário básico para o policial em todo o Brasil. Acho que devia acontecer com o policial, como já aconteceu com os professores. O Estado vai quebrar, não quebra nada. Dá tempo para o Estado se localizar, se adaptar, e tudo bem, não vai acontecer nada. Quando saiu aquela dos professores, que era muito mais rigorosa do que os professores, além do reajuste
ainda há a necessidade de contratação de mais 1/3, porque o professor tem que ficar 1/3 fora da sala de aula, do tempo para ele preparar as aulas, etc. Tal. Quer dizer, além de você dar um reajuste padronizado para todo o Brasil, ainda tem que contratar, por exemplo, Mato Grosso do Sul, se tem 10 mil professores, o Estado vai ter que contratar mais 1/3 de 10 mil, né? 30% de 10, 1/3 é 30%, Maurício? 1/3 de 10 mil, sei lá, não sei fazer essa conta. 1/3 de 10 mil, quer dizer, seriam 3 mil, mais 3 mil professores. Então, é um absurdo, né? Então, mesmo assim, o Estado já está se adaptando e vai ter que fazer, porque é lei, né? E a pressão vem em cima tal, e acontece. Então, todos os estados, o professor ganha exatamente o mesmo tanto. Então, eu acho que assim devia ser o policial, porque o policial do Rio de Janeiro não é diferente do policial de Mato Grosso do Sul. O policial de Mato Grosso do Sul não é diferente do policial do Acre, né? Todos eles enfrentam o mesmo grau de insalubridade, de perigo, né? De risco à vida. Então, eu acho que nada mais que justo este piso salarial nacional previsto no projeto de emenda constitucional número 300, na PEC 300, a famosa PEC 300. Bem, eu não quero que aconteça aqui, gente, o que aconteceu em Fortaleza, o que aconteceu em Salvador, o que aconteceu no Rio de Janeiro. Não quero que aconteça, porque não há necessidade de acontecer. Não há nenhuma necessidade. É só sentar, conversar e acertar. Mas vai ficar... Não, tudo bem, é melhor que fique um pouco caro na negociação do que o custo que vai ser de uma paralisação da polícia, por exemplo. É um troço horrível. Vamos à entrevista do dia. Participa da entrevista Elcio Pinheiro, do programa Tribuna Livre da FM Capital. Vamos conversar com o diretor da AGETRAN, a Agência de Trânsito de Campo Grande, Dr. Rudel Espíndola Trindade. Hoje eu acho que não tem cidade no país que tem um trânsito sossegado. Acho que é a reclamação constante de todos, né? Você acompanha aí, você viaja, as cidades cresceram muito e principalmente a frota, né? Você tem ideia, hoje Campo Grande é uma cidade aí com aproximadamente 400 mil, 450 mil veículos. Dessa quantidade, nós temos 110, 120 mil motos. Então, realmente é um trânsito pesado, e isso que é um fenômeno que está ocorrendo em todas as cidades do nosso porte. Pois é, mas a prefeitura, o município de Campo Grande tem tido uma preocupação enorme, né, com esse negócio de abrir novas vias. Campo Grande é uma das cidades mais bem aquinhoadas com recursos e com recursos para desafogar o trânsito. Por que o trânsito me parece que termina se juntando num lugar só? Pois é, na realidade o prefeito tem toda uma equipe de planejamento, né? A equipe nossa da Prefeitura de Planejamento Urbano, Desenvolvimento de Projetos, fez grandes obras interligando uma série de áreas. Você vê essa avenida nova, a Lúdio Martins Coelho, então ela liga regiões importantes, ela faz uma interligação também ali com o Embiruçu Cerradinho. Hoje você sai lá do União, se você quiser ir para o Detran, você faz um corte enorme, desafoga a área central, desafoga a Júlio de Castilho. Então nesse aspecto o Campo Grande trabalhou bem, né? Houve uma preocupação do prefeito muito grande também na busca por recursos. Só na minha área, Sérgio, nós conseguimos captar o ano passado 58 milhões do Pró-Transportes e agora, esse ano, nós já estamos aí prestes a receber mais 180 milhões do PAC da mobilidade. Então são 230 milhões a serem investidos, né, em mobilidade urbana nesses próximos anos. Agora, exige também de nós, de todos nós, um aperto maior ainda em termos de planejamento urbano, para que as cidades não fiquem extremamente adensadas em determinadas regiões, para que haja uma descentralização dos serviços, para que evite que as pessoas se desloquem, né, desnecessariamente, saindo do seu bairro para ir em uma agência bancária que só tem no centro, sair do seu bairro para ir ao centro porque aquele determinado serviço só existe lá. Então essa área de planejamento urbano é uma área complicada, nós temos bons técnicos, e é uma área que vai dar muito trabalho para a gente, e aí vai surtindo esses efeitos de diminuir essa concentração de veículos e pessoas numa área só. Esse plano de mobilidade urbana,
ele visa preferencialmente a região central da cidade, é isso? Não, na realidade é um trabalho que nós temos feito, estamos fazendo há 2 anos, um trabalho. Campo Grande foi uma das poucas cidades selecionadas para o Pacto da Mobilidade, só foram 9 cidades do nosso porte selecionadas no país. O que nós vamos fazer com esses recursos? A construção de 4 novos terminais em áreas de periferia, em áreas afastadas do centro. Então nós temos um terminal, por exemplo, ali na Avenida dos Cafezais, um terminal no Tiradentes, um terminal no Paraty. Isso vai facilitar muito, né, a circulação, o ganho de tempo de deslocamento de ônibus dessas pessoas. E o outro item importante é a construção de corredores, né, corredores exclusivos de transporte coletivo, que vai ligar esses terminais afastados, né, ao centro da cidade com mais rapidez. Não sei se está ligado à sua agência, a sua secretaria, mas como é que está a questão da licitação para o transporte coletivo em Campo Grande? Nós estamos na fase final, nós já marcamos a data da audiência pública, né? A audiência pública iria ocorrer, que foi publicada, iria ocorrer no próximo dia 26, mas nós tivemos que fazer uma republicação adiando por mais uma semana, e feita essa audiência pública, nós temos um prazo de 10, 15 dias para a publicação do edital. Esse trabalho todo tem sido feito pelo Marcelo Amaral, que é o nosso presidente da agência de regulação. É o Marcelo que faz a parte de edital, do projeto básico. Então é algo que vai ocorrer nos próximos 15, 20 dias. Nós já devemos estar aí com o edital de licitação publicado para essa concorrência. Quer dizer que até meados de 2012 você acha que essa concorrência já sai? Com certeza. Lógico que, né, Sérgio, é uma concorrência complicada, e aí inúmeras empresas participam, e a gente fica sempre, vamos dizer, nós corremos o risco de recursos, de ações, de questionamentos do edital. Então isso atrasa muito. Por exemplo, nós fizemos licitações, a licitação, por exemplo, que eu fiz para concessão de táxi e mototáxi. Nós levamos 2 anos para fazer uma licitação dessa. Mas o transporte coletivo, eu acho que não vai ocorrer isso. Nós temos trabalhado bastante na elaboração desse edital. Com certeza, eu acho que aí até julho nós já teremos isso praticamente definido. Nesse problema da mobilidade urbana, quer dizer, quando eu provoquei você da questão do centro da cidade, é porque me parece que os problemas hoje mais sérios e prioritários, né, estão localizados exatamente no centro da cidade. O que há de proposta de mudança no centro da cidade com esse plano de mobilidade urbana? Sérgio, o que a gente tem que trabalhar hoje duramente, eu acho que todo mundo da área de transporte tem feito isso, em todas as cidades do nosso porto. Estava lendo recente uma entrevista sobre Blumenau. É o que cabe para a gente também. O que as pessoas estão procurando? Ganhar tempo no transporte coletivo, dar mais velocidade ao ônibus. Em média, uma cidade como a nossa, o transporte coletivo, um ônibus nosso em média, ele faz 18 km por hora, um pouquinho menos, 17 km por hora. E o ideal é que você consiga que esse ônibus faça 22 ou 23 km por hora para ganhar tempo para o cidadão ter uma viagem mais confortável e a gente reduzir custo. E aí entra a questão da área central, como você está falando. E a área central nossa é um gargalo, né? Nós temos a Avenida Afonso Pena como o nosso grande distribuidor de demanda na cidade, e nós precisamos investir, como nós temos feito. Por exemplo, o governo do estado investiu firmemente no recapeamento asfalto, isso ajuda muito. Agora nós estamos investindo na modernização da parte de semáforo, para coordenar melhor a Afonso Pena, para que a gente ganhe tempo. Nós estamos finalizando a questão da sinalização. Com o término, por exemplo, da reforma da Praça Ari Coelho, a Praça Ari Coelho ganhará novos pontos de ônibus. Todos os pontos da Praça Ari Coelho serão um mini terminal, igual o Pegue Fácil que nós estamos fazendo, né? Em parceria com a Setur. Então o centro está recebendo uma atenção especial, porque realmente é o nosso grande gargalo. O prefeito Nelson Trade, até recentemente, estava entregando obras, né, na periferia de pavimentação das linhas de ônibus. Hoje, todas as linhas de ônibus estão pavimentadas ou ainda falta alguma? Praticamente, Sérgio. Nós estamos hoje com 99% das nossas linhas pavimentadas.
Esse recurso foi o recurso que o prefeito captou através do ProTransporte. O prefeito captou 2 anos atrás 58 milhões no ProTransporte, e desses 58 milhões ele pavimentou essas linhas de ônibus, né? Ele usou 25 milhões para pavimentar as linhas de ônibus. Isso é um ganho enorme. E ele usou também o recurso para fazer a reforma da Júlio de Castilho, entre outros itens, como, por exemplo, isso que eu estou te falando, da modernização semafórica. Uma obra nova que poucas pessoas não viram ainda, que está saindo, é aquela ciclovia ligando ali a região da Avenida das Cafezais até o Morinão. Então, interligar aí com a Fábio Zaran. É uma ciclovia bonita, está sendo feita, uma região importante, que as pessoas circulam muito de bicicleta, ali com aquela ligação das Cafezais, a Moreninha. Ela faz parte desse pacote de recursos que o prefeito conseguiu em Brasília há 2 anos atrás. Quanto ao estacionamento pago no centro da cidade, me parece que vai ter uma concorrência, uma nova licitação? Não, já teve, Sérgio. A Flex Park, ela opera aqui em Campo Grande há 10 anos atrás, tinha um contrato há 10 anos, com a possibilidade de ser renovada uma concessão por mais 10 anos. Certo. O prefeito pediu naquela ocasião que eu fizesse uma avaliação, tanto técnica quanto legal, sobre a possibilidade de renovação da Flex Park. Nós aproveitamos e nessa ocasião fizemos a renovação com algumas exigências que não constavam no contrato anterior. Com o contrato antigo, a gente foi aprimorando. Então acabamos, acho que a coisa de 15 dias atrás, fizemos essa renovação com exigência, por exemplo, de melhorias, né? Melhorias na questão da aumento de pontos de vendas, facilitar a sinalização, reforma dos parquímetros, que consta dessa nova contratação. A vereadora Graziele Machado fez umas críticas esse problema de estacionamento, e uma das críticas que ela fez foi o problema da pessoa, por exemplo, que não tem garagem em casa, entendeu? Poder estacionar, que estava previsto na lei. Foi revisto isso? A gente analisou toda a legislação, essa lei que a vereadora, gosto muito da Graziele, uma pessoa ótima e muito competente, e essa lei que a vereadora Graziele estava citando, ela não havia sido regulamentada, não foi regulamentada até hoje. Então, agora, Sérgio, o estacionamento hoje nas nossas cidades, nas cidades todas do Brasil, as pessoas estão tendo um choque enorme, né? Quando eu vim para a Getran há 3 anos atrás, a primeira entrevista que eu dei, eu me lembro que eu falei, olha, vocês vão levar um susto muito grande no item estacionamento nas grandes cidades, porque vai ser um item caro, um item difícil, raro, porque com esse aumento de volume, a vaga para você estacionar em qualquer cidade do país hoje ela é muito rara. Então, e as pessoas levam esse choque, porque elas pegam o seu veículo e falam, eu vou ao centro, eu vou a 14 de julho, e ela vai chegar lá, ela não vai encontrar vaga estacionar. E aí a necessidade de ter um sistema de parquímetro que funcione, que seja rotativo. Hoje o nosso grande problema nessa área é que as pessoas normalmente não acionam o parquímetro, não cumprem a questão da rotatividade e acaba prejudicando todo mundo. Mas a Getran e a Prefeitura contribuiu bastante também com isso, quando acabou com alguns estacionamentos tradicionais na cidade, como os canteiros da Afonso Pena, por exemplo. Pois é. Aí é uma discussão, né, Sérgio? Que as pessoas falam, poxa, vocês acabaram com o estacionamento dos canteiros da Afonso Pena. Mas na realidade hoje, se você puxar pela memória e ver a Afonso Pena de 6 meses atrás, a Afonso Pena de hoje é outra avenida, né? É uma avenida que a cidade merece, uma avenida onde o nosso cartão postal está bonita, está arborizada, os canteiros estão todos reformados. Aquela discussão com os dogueiros foi muito bem equacionada com eles. A Pedra, por exemplo, hoje mudou para a antiga rodoviária, estão bem alojados lá. E hoje Campo Grande tem um dos canteiros, uma das avenidas mais bonitas do país, iluminada à noite. A gente não pode só priorizar o veículo. Nós não podemos ficar com essa ideia, não, mas ali estacionavam, por exemplo, cabia o estacionamento para 280 veículos na Afonso Pena inteira. O que é melhor? Você ter estacionamento para 280 veículos ou você ter um cartão postal revigorado? Então essa foi a opção que o prefeito fez de hoje ter, com certeza, uma das avenidas mais bonitas do país. E a sinalização digital? Sinalização digital, você fala aqueles
Os pardais. A fiscalização, a fiscalização eletrônica. Né? Olha, é um necessário. Até para você ter ideia, eu estava agora há pouco, você estava conversando com o Raul antes da entrevista aqui, e o Raul estava falando, eu coloco o radar aqui na frente da rua da rádio, as pessoas passam correndo e tal. Nós temos um problema enorme de velocidade, não só em Campo Grande, mas em todas as nossas vias. O que a gente tem, eu como gestor, o que eu tenho uma preocupação muito grande é que não haja exagero. Agora veja bem, a posição do prefeito nesse aspecto. O Denatran e o Contran determinaram, por exemplo, que não há necessidade de sinalização dos equipamentos eletrônicos mais no país. A posição do prefeito, não, eu quero os nossos equipamentos sinalizados. Eu não quero que ninguém aqui em Campo Grande seja pego, né, distraidamente, porque existe o equipamento escondido. Então nós optamos, eu acho que hoje, se você comparar, os nossos equipamentos são os mais bem sinalizados do país. Então o equipamento está lá sinalizado, a pessoa só vai ser multada se ela quiser, né? Porque a velocidade está estabelecida. E eu tenho um cuidado enorme para colocar o radar, ou seja, o avanço de sinal, em locais que as pessoas pedem e exigem que tenha uma relação com o acidente. É o caso, por exemplo, agora desse semáforo ali na Lúdio Martins Coelho com a Rua Petrópolis. Morreram 3 pessoas lá. Uma avenida nova totalmente sinalizada. Então não adianta, você não tem como fugir de um local desse e colocar um radar para dar segurança. Léo, 2 pontos importantes que a gente, às vezes a comunidade cobra. Se tiver com o Léo, pergunta para ele 2 pontos. Um é um semáforo numa rua cruzamento de 2 ruas em Campo Grande, que é complicado. Rua da Divisão com Raquel de Queiroz. Quase todos os dias a gente tem acidente naquele local aí. Você vem da Raquel de Queiroz no horário da manhã, nos horários de lanche, para você entrar na divisão é meia hora parado esperando, é motoqueira, onde tem carro pesado, etc e tal. E sem contar os pedestres. Acidente acontece praticamente todos os dias naquele cruzamento e não tem um semáforo naquela região. E os alunos da escola Joaquim Murtinho, foi criado o canteiro e estão pedindo uma faixa para atravessar de um lado ao outro na Afonso Pena, mesmo porque o ônibus o ônibus que sobe a Afonso Pena, para de frente do Joaquim Murtinho. Aí não tem essa faixa, essa via, a faixa do pedestre, até mesmo atravessando por cima do canteiro ali, porque ali são mais de 3.600 alunos, eu acho, naquela escola do Curitiba. Como fez aqui na Unidep, aqui no Colégio Dom Bosco, que tem a faixa bem de frente à escola. Há possibilidade de estudar um mecanismo para resolver esses problemas? Olha, eu caso, por exemplo, da divisão para essa escola. A rua da divisão, por exemplo, é uma rua extremamente perigosa. Há pouco tempo atrás aconteceu um acidente lá que eu acho raro no Brasil. 2 motos bateram de frente e uma explodiu, né, e pegou fogo. Isso, olha que eu trabalho com trânsito há tantos anos e nunca tinha visto isso. O excesso de velocidade da rua da divisão é espantoso. É uma rua que a gente tem um cuidado muito grande. Agora ontem, por sinal, acho que está saindo um condomínio naquela região também, e a gente está preocupado com isso. Nós temos procurado, nós temos conseguido colocar de 20 a 30 semáforos por ano em Campo Grande, porque eu trabalho também com orçamento, né? Lógico, como você fala, olha, tem a rua da divisão, tem o local tal, tem a Lúdio Martins Coelho com a Petrópolis, tem a rua tal. Então eu tenho uma série de locais em Campo Grande que eu sei, nós sabemos, a população nos informa sobre a colocação de semáforo, mas eu tenho um orçamento. Né? Eu tenho que respeitar aquele recurso que eu tenho. Meu recurso não é ilimitado. Então, mas a gente tem procurado atender e eu vou olhar com mais cuidado esse local. A Afonso Pena, o caso do Joaquim Murtinho, nós temos um semáforo a 50 metros ali na Pedro Celestino e nós temos um semáforo a 50 metros na Rua Barbosa. Então é só a pessoa se deslocar 50 metros, dando 50 metros para atravessar na faixa do semáforo. Nós vamos fazer um tratamento melhor ali na Afonso Pena, inclusive que vai atingir esse trecho de Joaquim Murtinho, de semáforos especiais para pedestre, com botoeira, em que para tudo para o pedestre atravessar. Se nós começarmos a recortar nossas avenidas, a cada segmento, recortar porque a pessoa quer atravessar, nós vamos ter o trânsito totalmente interrompido e nós vamos descaracterizar todas as nossas avenidas. A Mato Grosso também vai passar pelo mesmo tratamento da Afonso Pena daqui a um tempo, né? A reforma dos canteiros, a eliminação dos estacionamentos. A Mato Grosso tem um problema enorme hoje
de conversão à esquerda, que aqui tem que ser eliminado, porque não cabe mais na caixa da Mato Grosso, que é mais estreito que a Afonso Pena. Mas as pessoas, na realidade, elas vão ter que ter a paciência e o cuidado de se deslocar um pouquinho mais para a esquina e atravessar no semáforo. Senão não vão ter um recorte a cada 50 metros uma avenida e você acaba parando a cidade de modo geral. Quer dizer, a Azarã já está quase assim, né? A Azarã já está quase assim. É faixa que não... A Azarã já está quase assim. A Azarã hoje, Sérgio, eu acho que entre as nossas avenidas, uma avenida extremamente complicada. Nós temos um problema ali na Azarã com a 3 Barras, que se você for lá 5, meia, 6 horas da tarde, está terrível. Né? Eu estou estudando aquela região, trabalhando num jeito de melhorar ali aquela região das 3 Barras ali, que é mão dupla, chega na Azarã, que é o semáforo de 3 tempos, fica um caos 5 e meia, 6 horas da tarde. Agora, realmente é isso aí, à medida que você vai segmentando, e o caso ali do Joaquim Moutinho, se você faz um canteiro, se você reforma, e você começa a fazer passagens sobre a avenida, ela vai complicar. Eu vou te citar um exemplo. Se você pegar uma outra avenida, vamos comparar, por exemplo, hoje, se você morar em São Paulo, você tem a Avenida Paulista. Você não atravessa no meio da Avenida Paulista, você vai procurar ir até o semáforo, no cruzamento e atravessar. Esse deslocamento é necessário. Né? Da mesma forma que nós, como pedestres, temos que exigir que o carro nos respeite, também o pedestre ele tem que fazer um pouquinho de esforço e paciência para atravessar nos cruzamentos. Começou ontem à noite, você estava lá, o Encontro Nacional de Segurança e Crimes do Trânsito em Campo Grande. Qual a importância desse seminário para o trânsito na cidade? Sérgio, você veja bem, ontem estavam lá praticamente as maiores autoridades nacionais de trânsito do país. O presidente do Denatran, a diretora-geral da Polícia Rodoviária Federal. Esse evento é um evento organizado pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Detran, Mato Grosso do Sul, né? E outras entidades. Importantíssimo, porque você, ontem fizeram essa pergunta, eu falei, olha, veja bem, Campo Grande está sendo uma cidade considerada em que nessa área de trânsito há uma vontade política de se resolver o problema, há uma capacidade técnica. O desafio hoje é cidade do nosso porte que tem a estrutura física e técnica, como tem um Detran MS, a Getran, a Cipertran, né, a Polícia Rodoviária Federal. Nós temos uma vontade política, capacidade técnica. Isso tem feito que as pessoas, quando procuram algum desenvolvimento na área de trânsito, olhem para a gente com mais carinho, e foi muito bem-vindo esse congresso para cá. Muito obrigado por sua entrevista, Rudel, por mais essa entrevista. Né? Obrigado, eu fico sempre às ordens, e vocês, eu quero dizer para vocês que todas as sugestões, como vocês estão falando, colocação do semáforo na ESA, então, são sempre muito bem-vindas. Eu sempre falo que praticamente 90% das ações que nós tomamos na Getran, elas são oriundas dessas sugestões. Muito bem, a entrevista, né, muito bem esclarecedora do Dr. Rodel Trindade sobre o trânsito de Campo Grande, o trânsito que está ficando cada vez mais complicado, sobretudo nas áreas mais centrais da cidade. Há pontos de estrangulamento aqui que são terríveis, né? Estão aí os sinais de que tudo pode melhorar com um plano de mobilidade urbana, 180 milhões a serem aplicados no trânsito de Campo Grande. Mais terminais, mais espaço para ônibus e mais espaço para carro, e esperar que diminua, né? Estabiliza o número de carros em Campo Grande. Daqui a pouco tem mais carro do que gente em Campo Grande. A metade da população de Campo Grande tem carro já, né? Nós temos 800 mil habitantes, tem mais de 400 mil carros rodando em Campo Grande. Uma coisa meio absurda, mas tudo bem. Tempo! Vamos encerrando por aqui mais um programinha Sérgio Cruz. Fé em Deus, pau na mula e tchau, pica-pau! Tchau, pica-pau!